Hola amigos, vamos a dar continuidad a nuestro curso online de medidas y cálculos avanzados en ecocardiografía Ecopetra INAMED y vamos a abordar hoy el tema cálculos hemodinámicos con Doppler. Nos vamos a dividir esos cálculos hemodinámicos en 5 aulas diferentes. Hoy nos vamos a tratar lo más básico que es a ecuación de Bernoulli. Então, vamos ver aqui os aspectos gerais dos fluxos cardíacos, né? E nós dissemos sempre que para haver fluxo é necessário haver gradiente. Então, nós vemos aqui que em fluxo pulmonar, durante a sístole ventricular, a pressão é maior dentro do ventrículo direito do que na pulmonar, e o fluxo ele vai se deslocar do ventrículo para o tronco pulmonar, determinando esse fluxo azul. E durante a diástole, como esse paciente tem refluxo pulmonar, escape, como a pressão dentro da pulmonar na diástole é maior que a pressão dentro do ventrículo, o gradiente é maior, então o gradiente vai ser da artéria pulmonar para o ventrículo e, portanto, vai aparecer fluxo voltando na direção do ventrículo, gradiente diastólico. Então, aqui nesse caso, essa figura explica, né, que para haver fluxo, é necessário que haja gradiente, ou entre o ventrículo e a pulmonar, ou entre a pulmonar e o ventrículo durante a diástole. Isso é absolutamente necessário, então, para a existência de fluxos. E nós vamos medir aqui, através da fórmula de Bernoulli, da equação de Bernoulli, que é uma equação hidráulica que foi postulada em 1738 por Bernoulli. Ele transforma, então, velocidades de fluxo em gradientes pressóricos. É uma fórmula, então, que permite essa transição de uma para a outra, e ela vai resultar, essa fórmula de Bernoulli completa, uma fórmula extremamente complexa do ponto de vista matemático, mas que resulta numa constante que é 3,98, que pode ser arredondada para 4, que vai ser utilizada elevando a velocidade ao quadrado e multiplicando por essa constante, nós vamos obter o gradiente pressórico nesses casos. Então, nós vemos que existe uma correlação ou uma relação quadrática entre gradiente e velocidade. Quando a velocidade aumenta a 1 metro por segundo, o gradiente aumenta a 4, né? 1 ao quadrado vezes 4 é 4. Quando a velocidade aumenta a 2 metros por segundo, o gradiente aumenta para 16 milímetros de mercúrio. Para 3 metros por segundo aumenta para 36 milímetros de mercúrio, para 4 metros por segundo para 64 milímetros de mercúrio, para 5 metros por segundo para 100 milímetros de mercúrio e assim sucessivamente. Ou seja, então, que existe a relação entre velocidade e gradiente não é linear, é quadrática, determinada, então, porque nós precisamos elevar ao quadrado a velocidade e multiplicar pelo fator obtido na equação de Bernoulli para obter o gradiente para essa velocidade. Então, como o Doppler mede velocidades de fluxo e não mede diretamente os gradientes, nós vamos deduzir as velocidades de fluxo os gradientes através das velocidades de fluxo. Portanto, vão existir diferenças entre o gradiente medido por manômetro e o gradiente medido pelo Doppler. Quando nós medimos gradiente com manômetro, nós colocamos catéter dentro do ventrículo esquerdo, retiramos esse catéter, determinamos a pressão do ventrículo esquerdo, retiramos esse catéter para a aorta e determinamos a pressão da aorta. E a diferença de pressão entre o pico do ventrículo esquerdo e o pico da aorta determina o gradiente que passa através da válvula aórtica. Seria mais ou menos isso aqui. Quando nós utilizamos o Doppler, nós medimos a velocidade de fluxo que passa pela aorta. E a velocidade de fluxo que passa pela aorta vai ser maior no lugar mais estreito, ou seja, na área de secção menor. Nós sabemos que ao nível da válvula aórtica, a área de secção aórtica é menor. Portanto, a velocidade, o gradiente vai aumentar progressivamente até a região da área da válvula aórtica, vai aumentar aqui, por exemplo, ele inicia na via de saída com 4 milímetros de mercúrio, 1 metro por segundo. Ele atinge a região da válvula aórtica com 2,1 metros por segundo, que equivale a 18 milímetros de mercúrio. E quando ele passa para a aorta ascendente, ele diminui, se recupera, para 1,5 metro por segundo, gradiente de 9 milímetros de mercúrio.
Na verdade, o gradiente que vai medir a hemodinâmica é esse aqui. É 4 menos 9, a diferença de gradiente de 4 menos 9. Enquanto que o Doppler ele vai medir esse gradiente que está aqui, 18 milímetros de mercúrio. Então, basicamente, isso se deve a um fenômeno chamado de recuperação da pressão. Nós vamos tentar explicar, então, essa recuperação da pressão para entender por que nós medimos esses gradientes mais elevados quando passamos por uma válvula, por uma região mais estreita, por exemplo, uma válvula aórtica. Então vejam que as diferenças entre as medidas de gradiente manométrico e de fluxo se devem a esse fenômeno de recuperação da pressão. O fluxo proximal tem uma velocidade baixa, mas tem uma alta energia potencial e tem uma alta pressão. Quando ele passa por uma região mais estreita, por exemplo, uma estenose aórtica, que ele passa por a chamada vena contracta da estenose aórtica, essa região que está aqui, ele aumenta a sua velocidade porque a área de secção é menor. Essa é uma característica da incompressibilidade do sangue. Ele adquire uma alta velocidade e, portanto, ele vai aumentar a sua energia, ele vai transformar a energia potencial em energia cinética. A energia cinética, então, vai ser maior nessa região aqui da aorta. E ela vai ter uma baixa pressão. Nós sabemos que quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Existe, então, uma relação inversa entre aumento de velocidade e diminuição da pressão. Quando ele passa da válvula aórtica e entra na aorta ascendente, ele diminui outra vez a velocidade e ela recupera aquela energia potencial que ele tinha perdido ao nível da válvula. Então ele tem uma alta energia potencial e essa diferença agora de gradiente entre a via de saída e a aorta ascendente é conhecido como recuperação da pressão, que seria essa separação que existe aqui nessa curva, essa pequena separação, é essa recuperação da pressão. Então nós vamos ver aqui nesse gráfico, na via de saída ele tem um gradiente, uma velocidade baixa com uma alta pressão, estamos dentro do ventrículo, ou seja, ele está com uma energia potencial elevada. Quando ele passa pela válvula aórtica, ele acelera a sua velocidade e diminui a pressão. Como diminui a pressão, aumenta o gradiente pelo aumento da velocidade. E quando ele passa para a aorta ascendente, que a área de secção aumenta novamente, esse gradiente ou essa velocidade diminui novamente, aumenta novamente a pressão e ele tem esse fenômeno de recuperação da pressão, que é esse aqui, iria desde a pressão inicial até a pressão obtida na aorta ascendente, essa diferença de pressão, que seria o gradiente medido pela hemodinâmica, é conhecido como recuperação da pressão. Agora, não é muito simples interpretar dessa maneira, porque dessa forma nós podemos dizer que o Doppler está superestimando os gradientes e a hemodinâmica está medindo os gradientes verdadeiros. Existem trabalhos que mostram que não é bem assim. Aqui temos outro exemplo, por exemplo, uma prótese aórtica. Quando passa um fluxo através da prótese aórtica, ele vai sofrer um aumento da velocidade porque a área da prótese é menor. Então ele começa aqui na via de saída com uma velocidade relativamente baixa e um gradiente baixo também, ou seja, energia potencial, né, aumentada. Aqui ele transforma a energia potencial em energia cinética, há uma queda da pressão com o aumento da velocidade. Por exemplo, 1,6 metros por segundo, com um gradiente de 10, que equivale pela equação de Bernoulli a um gradiente de 10,2. E quando ele atravessa a válvula para a aorta ascendente, vai cair novamente a velocidade para 1,3 metros por segundo. E essa diferença, então, vai ser a recuperação da pressão que há entre o gradiente máximo obtido na região da válvula e o gradiente que aparece aqui após passar pela válvula. Isso seria a recuperação da pressão. Então, o gradiente real seria esse gradiente após a válvula menos o gradiente da via de saída, 4,2 milímetros de mercúrio, considerando a recuperação da pressão. Do ponto de vista prático, muito difícil de medir essa recuperação da pressão e com Doppler nós sempre vamos medir as velocidades máximas e os gradientes máximos que passam por essa região. Dessa forma, mais indicada a utilização do gradiente médio, que minimiza um pouco essa diferença de pressão que existe.